Amém. Pode se assentar, por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias, primeiro em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, verso 1. Gênesis 12, verso 1. Amém? Gênesis 12, 1. Amém, irmãos? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu da terra de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua semente darei toda esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois, caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Amém. Agora, por favor, vá a Hebreus 11, de 1 a 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é pagador das promessas para aqueles que o buscam. Amém. E o último versículo, por favor, Romanos capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé vem, ou a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é o ouvir a palavra de Deus, é o ouvir pela palavra de Deus. Amém. Obrigado, Jesus, por nos dar essa oportunidade de falar conosco. Irmãos, tem coisas que são poderosas. Eu estava vendo alguns vídeos e hoje de manhã me deparei com um. Vocês já devem ter visto aqueles vídeos de safaris na África, né? As pessoas compram pacotes e vão lá nos carros e passam perto dos leões, dos rinocerontes. E eu já vi alguns em que alguns animais atacam e os motoristas conseguem dar ré e sair e ir embora. Mas hoje de manhã eu vi de um elefante que ficou enfurecido com um carro de turistas
E ele alcançou o carro e derrubou o carro, e aquele monte de gente correndo, e o elefante arrebentando aquele carro. Que força impressionante tem um elefante. Ele bate numa árvore e arranca a árvore pela raiz. Há cidades que já foram destruídas pela força dos vulcões. A história fala de duas cidades, uma chamada Herculano, outra chamada Pompeia, que foram engolidas pela lava de um vulcão. Pessoas morreram na noite, não tiveram como fugir, e aquela lava é uma terra derretida em estado de fogo, que vem consumindo tudo, uma força descomunal. Há poucos anos atrás nós vimos o que é um tsunami, era uma palavra que não fazia parte das nossas conversas, da nossa consciência. E hoje, quando a gente fala de tsunami, todo mundo sabe o que é, né? Há um movimento no fundo do mar, causa uma maré enorme que vem do centro para a costa e chega com ondas gigantescas e destrói tudo. Um vendaval, um furacão, um hurricane. Existem muitas forças na natureza, muitas. E talvez seja até difícil a gente dizer qual é a mais forte de todas. Mas a Bíblia nos fala de uma força que é superior à força do tsunami, que é superior à força do vulcão, que é superior à força do elefante, de qualquer vendaval. É a força da fé. A fé é algo que tem vida em si mesmo. Há um grande engano. Muitas pessoas dizem assim, eu tenho muita fé. Elas acreditam que a fé é meramente acreditar em alguma coisa. Eu acredito num Jesus histórico. Eu acredito num Jesus como um personagem da história. Isso não é fé. Eu acredito que Deus faz milagres. Isto não é fé. Tem gente que diz, eu tenho fé demais. Eu tenho muita fé, pastor. Mas a fé não é meramente acreditar. A fé é uma força viva. É a força mais poderosa, não do planeta Terra. É a força mais poderosa do universo. Porque a fé, ela é numa explicação, o poder de Deus colocado na vida de uma pessoa. É como se você recebesse um poder extraordinário. E quando a gente fala de poder extraordinário, a natureza humana, ela é sedenta de poder. Nós não criamos histórias do nada. Vocês conhecem a história fictícia, naturalmente, do Homem-Aranha? Existem duas histórias, né? Uma de que ele vai para a África fazer uma cobertura jornalística e lá ele é picado por uma aranha que era desconhecida da ciência e ele ganha os poderes da aranha. Uma mais recente diz que ele entra num laboratório, foge uma aranha que tinha sido tratada lá com algum produto químico, com alguma coisa meio atomizada, e ele é picado por ela e ele ganha poder de saltar, de fazer 1000 coisas. Hoje passou um filme sobre o Quarteto Fantástico, eles vão num universo paralelo, numa terra e voltam. Um vira um homem todo de pedras, indestrutível, super forte, o outro vira uma tocha humana, o outro ganha um poder de borracha e a outra fica invisível e ainda faz um campo de força. A natureza humana deseja ter um superpoder. Essas histórias fazem muito sucesso porque nós nos identificamos com elas. Por que a história dos Vingadores, né, aquele grupo de super-heróis, a Liga da Justiça e outros tantos fazem sucesso? Se a gente não buscar nestes heróis mais recentes, a gente vai buscar nos heróis dos mais antigos. Quando você via aquele cara que era um justiceiro, ele tinha um superpoder em sacar a arma depressa e matar os bandidos e salvar a cidade, salvar a donzela. Qual era o superpoder dele? O superpoder dele era ser bom de tiro, ser rápido e certeiro. O Tarzan e tantos outros super-heróis. O ser humano, ele deseja ter superpoder. E nós não atentamos para o fato de que Deus já colocou à nossa disposição o maior de todos os poderes, a fé. A fé.
Nós vimos em Hebreus uma declaração de que pela fé nós entendemos que os universos, os mundos, foram criados pela palavra de Deus. Não é apenas esse universo que nós conhecemos. O universo dos espíritos foi criado pela palavra de Deus. O universo que existe fora do sistema solar, outras galáxias foram criadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus criou os ventos, levantou as montanhas e encheu os mares. A palavra de Deus criou as pessoas. A palavra de Deus ressuscita os mortos. A palavra de Deus traz à existência o inimaginável. Aquilo que a mente humana apenas pode imaginar, a palavra de Deus faz acontecer. Aquilo que sequer passa pela mente do ser humano, a palavra de Deus traz à existência. Então, qual é o maior poder de todos? É o poder de Deus. E Deus derrama o seu poder nas nossas vidas. Deus pega o ser humano que não tem poder algum, o ser humano que tem uma estrutura frágil, o ser humano que tem um tempo limitado de vida e que não tem como fazer grandes coisas, e Deus derrama um poder sobrenatural na vida dessa pessoa. Paulo, o apóstolo, diz assim: nós somos como vasos de barro, onde estão guardados os tesouros de Deus. Imagine você que você encontra pedras preciosas, você encontra pepitas de ouro, e não tem onde colocar, e você arruma um vaso de cerâmica. Você vai aqui na Cerâmica Boas Novas, do irmão Antônio ali, compra ali na mão do Pedrinho, um vaso e enche de pedras preciosas. Quanto vale o vaso? O vaso vale R$17. Mas depois que você enche com ouros e pedras preciosas, quanto vale aquele vaso? Milhões de dólares, milhões de euros. Depende do que você colocou ali dentro. Então Paulo diz: nós, enquanto seres humanos, somos fracos, somos limitados, somos pessoas que vão viver pouco tempo, que não tem como fazer grandes coisas na vida. Sequer nós conseguimos domar os nossos próprios impulsos. Mas quando Deus derrama o poder dele na nossa vida, e o poder de Deus é o poder da fé, o poder de Deus é o poder do Espírito Santo, é a pessoa do próprio Deus, que ele entra na nossa vida e ele mora na nossa vida, então nós passamos a valer extraordinariamente. Não é à toa que um ser humano ganhou uma força supernatural, sobre-humana, que foi Sansão. Sansão pegou um leão pela boca, mandíbula, segurou de um lado, segurou do outro e abriu. Rasgou o leão no meio. Sansão tinha uma força que os super-heróis hoje são aqueles que apresentam, só que eles são ficção. Sansão era verdade. Pedro andou sobre as águas, um poder extraordinário. Tantas pessoas fizeram coisas extraordinárias, movidas pelo poder de Deus, mas era gente comum como nós. O irmão Elias, ele orou e Deus segurou o céu. Durante 3 anos não choveu porque ele pediu. Ele orou de novo e Deus abriu o céu e o céu derramou água. O apóstolo diz: João era homem semelhante a nós, mas Deus o atendia. O poder de Deus estava nas mãos dele. Por quê? Porque ele tinha fé. E aí a Bíblia vai dizer para nós o que é a fé. A fé é muito mais, mas muito mais do que simplesmente crer. E aí nós lemos o primeiro texto, que foi o texto contando a história do Abrão. Abrão era um homem que gostava muito de criança. O maior sonho de Abrão, ter filhos. O maior problema de Abrão, não podia ter filhos. Você pode imaginar isso? O maior desejo dele, ter filhos. O maior problema dele, não poder ter filho. Não podia ter. Era uma frustração, era impossível. Não tinha tratamento, como a medicina oferece hoje, de fertilização in vitro e de outros métodos para trazer crianças à existência. Mas Deus fala com ele: Abrão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes. Sabe por quê? No meio dos teus parentes você tem uma vida em que a sua segurança é o que alguém pode fazer por você.
O seu pai vai te ajudar, a sua mãe vai te ajudar, o seu tio vai te ajudar. Se você ficar apertado, aquele seu vizinho vai te ajudar, aquele seu parente virá aqui. Olha, o grupo vai te proteger, nenhum mal vai te chegar porque o grupo te protege. Então Deus fala, você tem que ter uma experiência comigo, com o meu poder. Você tem que depender de mim. Quem vai pôr pão na sua mesa sou eu. Quem vai sustentar você sou eu. Quem vai proteger você sou eu. Você precisa ter experiências para que a fé que eu vou derramar no seu coração, essa fé cresça. E quando você me obedecer, e quando você sair da terra, e quando você andar debaixo da minha palavra, indo para o lugar que eu vou te mostrar, eu não estou te mostrando, eu não estou te dando o mapa, eu vou te contando para onde que você vai na medida que você for. Nem isso Deus permitiu que ele tivesse, um mapa. Deus não deu para ele informações antes que ele saísse. Deus não disse, olha, você vai sair daqui, vai passar em tal lugar, você vai encher o tanque das carroças em outro lugar, você vai parar em tal lugar. Não. Você vai sair e à medida que você for andando eu vou te contando para onde que você vai. Você vai depender de mim até para dar um passo. Mas se você fizer isso, se você depender de mim, se você se entregar 100% na minha mão, Abraão, eu vou te abençoar com bênçãos que ninguém nunca teve. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Se alguém te der um copo d'água, eu dou uma fonte para ele. Se alguém te der uma pousada, eu dou uma casa para ele. Se alguém te der um prato de comida, eu não deixo essa pessoa nunca mais passar carência de nada. Mas se alguém te amaldiçoar, eu amaldiçoo a pessoa. Se alguém te xingar, eu mato a pessoa. Se alguém se levantar contra você, eu abato a pessoa. Se alguém fizer qualquer coisa contra você, eu destruo aquela pessoa. Porque você é meu. Você é meu protegido, você é meu escolhido, você entrou em aliança comigo. E eu cumpro as minhas promessas. Pode sair da tua terra, anda debaixo da minha palavra, eu vou te sustentar e eu vou te guardar e eu vou te mostrar para onde você vai. E eu vou te dar uma terra. Onde os seus pés pisarem, eu vou te dar a terra. Onde os seus olhos olharem, eu vou te dar a terra. Eu vou te sustentar e muito mais do que isso, eu vou te dar descendência, você vai ter filho, você vai ter filho do filho, filho do filho, do filho, do filho, do filho, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmão, ali está a palavra, ali está a palavra, e ali tem um homem, e esse homem ele tem o livre-arbítrio, ele tem o poder de decisão, ele decide se ele vai obedecer a Deus, se ele vai confiar em Deus, se ele vai se lançar nas mãos de Deus, se ele vai esperar em Deus, ou se ele vai ficar na dele, se ele vai ficar com medo, se ele vai arrumar desculpas, se ele vai falar, eu vou, mas eu vou com um pé só, eu vou pôr um pé, mas o outro fica. Ele teve que escolher. O que o Abrão escolheu? Abrão escolheu obedecer. Abrão saiu. Abrão pegou a sua esposa, pegou um sobrinho, pegou os servos que eram dele, pegou os seus bens, colocou nos seus camelos, colocou nos seus animais, despediu do pai e da mãe e saiu. Irmão, aí ele mostrou a fé. A fé não é acreditar. Não adianta você dizer assim, eu tenho fé porque eu acredito. A Bíblia diz para nós que o diabo faz melhor do que acreditar. Ele acredita e treme. Significa que ele acredita e ele tem medo de desobedecer a Deus. Porque quando ele desobedece um decreto de Deus, Deus o pune. Pastor, mas o diabo não é inimigo de Deus? O diabo está no ministério dele, irmãos. Ele faz aquilo que Deus permite que ele faça. Jesus, em determinado momento, ele diz para os discípulos, vamos-nos daqui, porque aí vem o príncipe desse mundo e nada ele tem em mim. O diabo não tem o poder de fazer alguma coisa que Deus não deixa. Pastor, mas como é que Deus deixa que o diabo toque em alguma coisa? Porque Deus tem um plano, como era na vida de Jó. O diabo, ele não apenas crê em Deus, ele crê e treme, ele teme, ele tem medo de Deus. Muita gente diz, eu creio em Deus, mas ele crê apenas como um exercício do acreditar. Ele acredita em Deus, mas ele desobedece a Deus. Ele acredita em Deus, mas ele não se lança. Ele acredita em Deus, mas ele não obedece. Ele acredita em Deus, mas ele não anda com Deus, ele é perneta. Ele é perneta. Ele manca.
Tem gente que acredita em Deus e não alcança nada na vida porque tem uma fé que é manca. Tem gente que faz muito barulho, eu sou de Deus, eu prego, eu canto, eu chego, tem 30 anos de igreja, eu sou dizimista, mas não tem o poder de Deus na vida dele, não tem o poder que transforma, não tem o poder que faz as coisas acontecerem. O que adianta você andar com Deus e não ter poder na sua vida? O que adianta você ter um motor que não entrega tudo que você espera dele? O que adianta você ter um carro que não sobe um morro? O que adianta você ter um carro que não consegue atravessar um meio fio? Pastor, mas o carro não é feito para atravessar meio fio. Meu irmão, o carro é do dono, o dono passa onde ele achar que deve. Se ele achar que deve, ou se ele precisar, ele passa. Se precisar, o motor tem que entregar aquilo. Se você tem fé, você não vai ficar doente todo dia, mas se você ficar doente, você quer que a sua fé tenha o poder de Deus para trazer a cura. Você não vai ficar desempregado e sem dinheiro todo dia, mas se você ficar numa situação difícil, você quer ter uma fé que faça com que o poder de Deus haja na sua vida e você supere a dificuldade, você pague as suas contas e você cresça na vida. É claro que você espera ter a sua casa, ter um casamento feliz, criar os seus filhos, envelhecer com qualidade, mas a gente não sabe quais são as dificuldades que a vida traz. Mas a gente quer ter a certeza que Deus é conosco. Quando a dificuldade chegar, Deus vai estar conosco. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, de nada terei falta. O Senhor é comigo, Ele vai me sustentar. Abraão, ele tinha uma fé que não era uma fé manca. Ele tinha uma fé que era uma fé verdadeira. Ele tinha uma fé que era uma fé de raiz. Ele tinha uma fé que era uma fé que era praticável. Quando Deus diz assim, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, ele saiu. Ele obedeceu. Então, a melhor tradução para a fé não é crer, é obedecer. Fé não é o exercício de acreditar. Fé é o exercício de obedecer. Jesus contou uma história. Não foi uma história verdadeira, mas é uma história que verdadeiramente a gente vê acontecendo vida fora. O pai levantou de manhã, encontrou o filho mais velho e disse, meu filho, eu preciso que você hoje não saia, eu preciso que você hoje trabalhe no campo. Pai, pode deixar, o senhor falou, está falado, pode ficar tranquilo, vou fazer. Mas a Bíblia diz para nós que Jesus contou que aquele rapaz foi embora, não foi para o campo. Ele foi embora, foi fazer as coisas dele, não ligou. O pai, mais tarde, encontra com o filho mais novo e disse, olha meu filho, tem muito serviço no campo hoje e eu preciso de você. O mais novo virou e disse, pai, hoje não, hoje eu combinei com a galera, eu vou sair para pescar, hoje eu vou ver a namorada, hoje eu vou comprar um cavalo, eu vou lá examinar o cavalo. Eu não sei, ele arrumou uma desculpa, ele disse, pai, eu até vou, mas eu vou um outro dia, hoje não. O pai não falou nada. O menino chegou ali na frente, pôs a mão no rosto e falou, não, eu tenho que obedecer papai, ele precisa de mim. Pegou as ferramentas, foi para o campo, trabalhou o dia inteiro. Mas Jesus disse, o filho mais novo agradou o pai, o mais velho não agradou. O mais velho, ele tinha a palavra, eu vou, eu sou crente, mas ele não tinha uma atitude de crente. Ele não tinha, o coração dele não era transformado, os pensamentos dele não eram renovados, ele não tinha atitude de filho, ele desprezou o pai, não obedecendo o pai. Mas o filho mais novo, embora tenha manifestado uma certa rebeldia quando o pai falou, depois ele cai em si e ele diz, não, eu vou lá e vou trabalhar, e ele trabalha, e no final do dia o pai ficou alegre com o filho mais novo e disse, esse menino tem futuro. Quem vai me substituir, quem vai herdar a terra, quem vai fazer a terra produzir é o mais novo, o mais velho é descabeceado, porque ele não obedece. Então veja, irmão, quando você é meramente um ouvinte da palavra de Deus, você vem à igreja, ouve o pastor pregar, você tem a Bíblia na sua casa, mas não lê, você sabe que a oração é uma conexão que a gente tem com Deus, mas você não ora, você é o filho mais velho, você é aquele que mostra que tem alguma coisa, mas está vazio, é vazio. Na hora da dificuldade você implode, na hora da dificuldade você xinga, na hora da dificuldade você grita, na hora da dificuldade você rouba, na hora da dificuldade você faz mil coisas,
Você só não busca Deus, você não tem o poder de Deus na sua vida. Mas quando você é alguém que resolve praticar a palavra de Deus, quando você resolve obedecer a palavra de Deus, a primeira coisa que acontece é que Deus se aproxima de você. Aí nós vimos em Hebreus capítulo 11, verso 6. É necessário, pois, é preciso, é uma necessidade urgente, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Irmão, olha aqui, presta atenção. É preciso que aquele que se aproxima de Deus primeiro creia que Deus existe. Se você não acreditar que Deus existe, você vai buscar o quê? Pastor, eu creio que Deus existe. É meramente acreditar? Não. É saber que Deus está agindo na terra, que Deus está vivo e está fazendo as coisas acontecerem. Sabe que uma pesquisa realizada alguns anos atrás mostrou que basta você colocar uma plaquinha assim, sorria, você está sendo filmado, faz com que o índice de crimes caia? Sabia disso? Você não precisa nem estar filmando, você coloca uma plaquinha, sorria, você está sendo filmado. A pessoa ia fazer alguma coisa errada, ela diz, eu estou sendo filmado. Vocês já viram um vídeo de um camarada do supermercado que rouba? E de repente ele olha para a câmera e vê que ela está sendo filmado? Aí ele dá um sorriso, tira as coisas, devolve, dá um tchau e vai saindo assim? Quando a Bíblia diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, olha aqui para mim, você precisa entender que Deus está te vendo. Você tem, para se aproximar de Deus, saber que Deus está olhando para você. Deus está vendo tudo o que está acontecendo com você. Deus está vendo cada pensamento, Deus está vendo cada palavra, Deus está vendo cada atitude, Deus está vendo a sua intenção, Deus está vendo aquilo que você fez escondido, aquilo que você está fazendo. Então, para eu me aproximar de Deus, eu tenho que saber que eu estou sendo observado por Deus 24 horas por dia, todos os dias da minha vida. Por quê? Porque Deus quer me vigiar? Não! Porque Deus quer me ajudar. Por que os olhos de Deus estão postos sobre mim? Para me socorrer, para me ajudar. Então, pastor, por que eu passo por dificuldade e Deus não vem logo e resolve? Porque Ele vai testar o meu coração. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Anda para o lugar que eu vou te mostrar. E você vai fazer o povo herdar a terra prometida. Você vai ter muitos filhos. Mas eu vou ver a sua fé, eu vou pôr à prova a sua fé. Então Deus está olhando para você para ver o que você vai fazer. E olha, presta atenção, você vai passar por dificuldade. Você vai passar por dificuldade. Porque é na dificuldade que você prova a sua fé. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Deus existe está olhando para ele. E que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Galardão é premiação, galardão é pagamento de promessa. Deus se torna o pagador das promessas que Ele mesmo fez. Deus se torna o premiador daquele que agiu de conformidade com a sua palavra. Então vem a dificuldade, você sofre, você chora, você tem medo, mas o que é que você faz? Você entrega a sua dificuldade nas mãos de Deus, você entrega o seu medo nas mãos de Deus, você entrega a sua ansiedade nas mãos de Deus, você entrega a escassez que você está passando por ela, a falta de alimento, a falta de dinheiro, a falta de saúde, você diz, Deus, Tu és o meu pão, Senhor, Tu és a minha cura, Senhor, Tu és o meu suprimento, Tu és Jeová Jiré, aquele que me sustenta, Tu és Jeová Rafá, aquele que me cura, Tu és o Deus da minha salvação. Você confessa o nome do Senhor Jesus no dia da sua dificuldade. Como você confessa o nome do Senhor, Deus confessa o seu nome diante dos anjos. Por isso é que Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai. Você está aqui vivendo a sua dificuldade, Wesley, por exemplo, ou o Eduardo, ou você, ou a Beth está vivendo a sua dificuldade. Cada um tem uma dificuldade, um é saúde, outro é negócio, outro é casamento, outro é qualquer coisa. É filho, é pai, é mãe, não interessa. Você está sendo provado. Você está sendo provado. Os olhos de Deus estão sobre você. Deus está vendo o que é que você vai fazer. Se você vai entregar na mão dele e confiar, se você vai fazer como Abraão e vai sair, vai andar com ele e vai andar debaixo da orientação dele, ou se você vai jogar tudo para cima e dizer, quer saber? Deus se esqueceu de mim. Irmão, eu já vi isso acontecer tanto. Eu já vi crente que andava com Jesus, que confessava Jesus. No dia da provação, no dia da prova de fogo, dizer, Deus esqueceu de mim. Como se Deus fosse o homem que se engana
ou o filho do homem que se esquece das promessas que fez. Deus não se engana e Deus não volta atrás das promessas dele. Ainda que pareça que Deus está demorando, Ele está provando a nossa fé. E quando Deus está provando a nossa fé, nós temos que ser aprovados e não reprovados. Então, aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que Deus existe, que Deus está olhando para ele e que vai socorrê-lo. E que Deus vai se tornar o pagador das promessas que fez. Qual é a promessa que Deus tem feito para você? Quais as promessas que Deus tem feito para você? Deus tem dito para você com tanta clareza: eu venci o mundo, tenha bom ânimo, você também vai vencer. Deus tem dito para você: aquele que olha para mim é iluminado, eu o tiro da lama e o coloco sobre a rocha. Deus tem dito para você: você é a menina dos meus olhos, eu dou o norte por você, entrego o sul, para que nada de mal te aconteça. Deus tem falado para você: ainda que a mãe esquecesse da criança que mama no peito dela, eu não me esqueceria de você. A Bíblia tem nos contado que se Deus trata os passarinhos e não deixa faltar comida para o passarinho, não vai te faltar nada se você andar debaixo da palavra de Deus. Gente, Deus tem prometido, tem ricas promessas. O que é que você precisa ter? Esse poder que é maior do que o do vulcão, esse poder que é maior do que o do tsunami, esse poder que é maior do que qualquer vendaval, esse poder que é maior do que o elefante, é o poder da fé. Não é a fé de acreditar. A fé de acreditar não é fé, é meramente exercício de acreditar. Hoje eu acredito, amanhã eu desacredito. Mas a experiência que você tem com Deus, ninguém nunca mais rouba de você. No dia que você orou e seu filho levantou da morte, essa experiência ninguém tira de você. No dia que você estava desesperado, sem pão na sua mesa, e você orou e Deus abriu uma porta, essa experiência ninguém nunca mais tira de você. No dia que você orou por um filho que estava distante, que não dava notícia, e que você orou e que chegou a notícia, ou ele bateu na sua porta, essa experiência ninguém tira de você. No dia que você enfrentou o diabo e você mandou sair em nome de Jesus, essa experiência ninguém tira de você, porque ele vai sair do seu caminho. Quando você tem uma experiência com Deus, não é mais uma acreditar, irmão. Agora é uma experiência, agora eu sou todo testemunho. O meu corpo, a minha alma, o meu espírito é testemunha vivencial da ação de Deus. Eu tenho o poder de Deus na minha vida. Então, Abraão saiu e ele teve todo esse poder. O que aconteceu com Abraão? Abraão se tornou o pai de uma poderosa nação chamada Israel. Abraão se tornou o pai de poderosos reis como Salomão, como Davi. Abraão se tornou o pai de todas as pessoas, de todas as épocas, de todos os lugares que acreditam em Jesus de Nazaré. Ele é o nosso pai da fé. Romanos capítulo 4, verso 16. Abraão, pai de nós todos que cremos. Então veja, qual é o caminho que você precisa tomar? Você vai olhar para o desafio e vai desistir dele? Você vai olhar para a dificuldade e vai dar poder para ela? Você vai olhar para a doença e ficar com medo dela? Eu estava contando para a Simone, nós saímos agora à tarde, fomos num chá de fralda de um sobrinho, e a gente estava sentado lá, batendo papo. Falei: Simone, eu estava brincando na internet, achei uma fotografia dos anos 70 do Carlos Vereza, aquele ator, né, que fez muitos trabalhos na Globo, junto com a Dina Sfati, junto com mais duas atrizes, e uma delas eu não conhecia. Eu conhecia 3 pessoas, das 4 que estavam na foto, uma eu não conhecia, eu resolvi pesquisar para saber quem era. E aí eu vi uma foto dela jovem, daquela época, e uma foto dela velhinha, bem velha. E eu fiquei pensativo de como é que tudo passa, né? E aí eu fui ler a matéria debaixo dessa foto, que tinha as 2 imagens dela, dizendo que ela morreu no Rio de Janeiro, há um tempo atrás, então já é uma pessoa falecida. E eu fiquei pensando, como é que a vida passa depressa? Como é que todo mundo envelhece? A Luana, eu acho a Luana tão bonita, com sua licença, viu, doutor Eduardo? Deus lhe deu uma esposa muito bonita, né? Bom para você, né? Mas eu tenho uma notícia para você, querida. Essa beleza está cada dia diminuindo, até que vai virar apenas uma imagem de uma pessoa velha, que vai ter uma beleza de velhice. Mas a beleza plástica, estética, agora digo eu, Luana, Deus te deu um marido muito bonito. O Eduardo é um homem muito bonito, não é um homem feio, não. Mas eu tenho
uma notícia ruim para você, irmão. À medida que o tempo passar, você vai ficando feio pra caramba. Ela já falou isso, tá vendo? Pois é, Deus fala por muitas bocas. Então veja, mas isso não é só para vocês dois, isso é para mim também, isso é para aqueles meninos que estão ali atrás, para as crianças que estão correndo hoje com boneca na mão, para os meninos de carrinho. A velhice, ela chega e tira de nós a força, traz a doença, traz a fraqueza e por fim ela traz a morte. Então veja, eu não estou no mundo para ficar aqui para sempre. Eu sei que eu tenho um tempo pequeno, não preciso me assustar com doença, não preciso me assustar com crime, não preciso me assustar com acidente, não preciso me assustar com a velhice. Não, essas coisas fazem parte da vida. Eu preciso sim buscar a Deus para enfrentar todas essas coisas, para enfrentar e aceitar o que eu tiver que aceitar, para vencer o que eu tiver que vencer, mas para trás, nem para tomar impulso. Quem anda com Jesus não dá um passo para trás, nem para tomar impulso. Jesus não diz para você assim, volta lá atrás, ganha velocidade e vem de novo. Jesus fala isso para você não. Com Jesus é daqui para frente. Daqui para frente, no momento que você desperta e que você sabe que o poder de Deus chegou na sua vida, você entrega a sua vida nas mãos do Senhor, você entrega o seu problema nas mãos do Senhor, você confia nele, você louva, você confessa, o poder de Deus é derramado na sua vida e o poder mais extraordinário do mundo, o poder da fé, começa a agir na sua vida. E as pessoas olham para você e dizem, como é que essa menina consegue fazer isso tudo? Como é que esse homem consegue fazer isso tudo? E você vai dizer, não sou eu, é Jesus, Jesus na minha vida. É por isso que Paulo o apóstolo diz, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Irmão, essa é a maior experiência que uma pessoa pode ter na vida, Cristo viver nela. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus, confia nele e o resto ele vai fazer. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.